consigo. Tenho de lhe contar um segredo. Mas tem de ficar entre nós, pode ser? Quero falar-lhe de uma descoberta. Uma descoberta rara. Mas tenho de prometer que não quebra o segredo. Pode ser? Piroupier completa todos os critérios para lá estar. Ou quase todos. Quando se fala da Provença, vem-nos logo à cabeça aquela paisagem postal de campos ínfimos de alfazema a perder de vista. E talvez seja pela ausência destes que Podium Luperium, de seu nome latim, escapa a um inventário de lugares mediterrâneos paradisíacos. Mas a verdade é que, salvo esse detalhe, a localidade permanece perfeitamente autêntica, característica, com o seu charme provençal, e os seus habitantes não deixam de por isso regozijar. Venha daí, vamos mostrar-lhe. Recostada ao colo de uma majestosa senhora mineral, símbolo por excelência da Provença, a aldeia situada entre Marselha e Aix-en-Provence conta com o olhar vigilante daquela que por mais de 200 vezes se vira objeto, musa do pintor Cézanne. Falamos-lhe, claro, da montanha Sainte-Victoire. Imponente para os que a descobrem, referência para os locais, o seu relevo rochoso estende-se por mais de 20 km, qual onda gigante dos ares prestes a desfazer-se em espuma. Os que elegeram Piroupier para se instalar desde a ocupação romana aos dias de hoje beneficiam de uma flora endémica inigualável, constituindo mais de 20% das espécies vegetais do país. Por falar em flora, e atendendo à nossa presença na Provença, devem por certo indagar-se: espera lá, vimos a montanha, vimos a vinha, então e as oliveiras? Onde estão as oliveiras provençais? Para ficar a saber mais sobre a ausência daquela que é a árvore mais emblemática da região mediterrânica, fomos ter com o presidente da Junta. En 1956, il y a eu une période de gel très très fort qui a fait que tous les oliviers sont morts. Du coup, le moulin à huile qui fonctionnait sur le village s'est arrêté de fonctionner les années qui ont suivi, immédiatement. Et petit à petit, l'agriculture s'est tournée vers la viticulture. Frédéric Guinieri está particularmente orgulhoso da localização geográfica da sua freguesia, da sua história, bem como do cuidado que lhe concedem os seus habitantes. Os vestígios da época em que o azeite abundava na região são ainda visíveis pelas ruas da aldeia. E não é apenas o antigo lagar e a respectiva praça que o mostram. Réstias do património oleícola são visíveis em cada canto de rua, literalmente. Já repararam, não já? É melhor andar de cabeça erguida por Piroupier, não vá a gente perder o mais sumptuoso dos espetáculos. Pois não é só a flora local que se destaca. O homem, manuseando o espaço ao longo dos séculos. Aliás, a fé, nomeadamente cristã, contribuiu bastante para a organização urbanística do mesmo. A aldeia conta com vários locais dedicados ao culto religioso. A mais antiga das igrejas, a Igreja Sainte-Marie, era uma antiga dependência do castelo, hoje em ruínas. Edificada na Idade Média, a sua evolução é bastante invulgar. Considerada demasiado pequena a partir do século XVII, foi perdendo a consideração dos locais. Já no século XIX, perde totalmente o seu papel religioso, tendo servido então de armazém, de jardim e até de sala de difusão cinematográfica. É na segunda metade desse século que se constrói então a Igreja Saint-Pons, de veras espaçosa e acolhedora. Mas na aurora do novo milénio, um despertar consciencioso conduz à revalorização do património. E é preciso esperar até 2018 para vermos concluídas as obras de restauro da velha igreja. Uma lufada de modernidade associou-se ao românico, preservado em seus muros. O espaço interior, despojado de qualquer ornamentação icónica ligada à religião, está atualmente reservado a exposições periódicas. Vale a pena dar ênfase ao pórtico de entrada, que com as suas frestas cruciformes não deixa de aludir a vitrais, como que a recordar a função de outrora do local. Outro lugar icónico, apesar de um pouco mais distanciado do centro da aldeia, é o Relais de Sancerre. E não é só icónico por se tratar de uma capelinha atracada no meio da encosta montanhosa e cujos materiais foram carregados a braços
para no alto se poder erguer tal edifício. É icónico por ter sido, em meados do século XX, palco da celebração do amor de duas almas, então ávidas de liberdade e aventura, e que ainda hoje partilham com quem os quiser ouvir essa alegria, essa jovialidade e essa vontade de viver. Estou a falar-vos do Sr. Ribas, cuja dormida nos foi por ele concedida. A sua casa é um verdadeiro museu vivo, conservando em fotografia a memória dos últimos 50 anos da aldeia. Mas retrocedamos um pouco. Lembram-se da Igreja Sainte-Marie? Ante o seu adro estende-se a Praça Louis Suc, dedicada ao escultor que povoou cada fonte da aldeia com as suas obras, verdadeiros mannequin piece piluberianos, pois à semelhança da pequena estátua belga, as de Suc representam indivíduos de tenra idade e não ultrapassam o meio metro. Por falar em fontes, a água vale loiro, costuma dizer-se na região, e de facto, o líquido precioso foi aproveitado ao longo dos séculos de várias maneiras. Fontes, poços e lavadouros, dispersos pelos 4 cantos da aldeia, contam-nos muito do seu passado e da forma como ali antes se vivia. Apesar da proximidade com o Mediterrâneo, a região é relativamente seca, sobretudo no verão, e o abastecimento de água era uma preocupação fulcral. A partir do século XIX, compreende-se que a água é essencial para a higiene. Outrora reservada aos mais abastados, é hoje possível coletá-la em torneiras das casas de cada um. Para não falar do contributo que oferecem ao embelezamento das ruas e ruelas, onde flores e plantas se apoderam do espaço público, fazendo Piroubier uma espécie de jardim arquitetónico a céu aberto. Uma das fontes, porém, passa quase despercebida perante a grandiosidade da construção que a precede, a da Praça do Lavadouro. Mas porquê? Perguntar-me-ão. Basta erguer o olhar para nos apercebermos da grandiosidade da Maison Commune, da freguesia. Mas que raio é isso da Maison Commune? Nada mais, nada menos que o equivalente à junta de freguesia da localidade, só que em ponto maior. Passo a explicar. Construída nos anos 50, quando a população da aldeia não atingia sequer metade do número de habitantes de hoje, o projeto foi julgado faraónico, desmedido, exageradíssimo. Abrigava então os correios, escritórios administrativos e até banhos públicos. Ironia do destino, encontra-se hoje perfeitamente proporcional aos que ali vivem e, por sua vez, estes não podiam se orgulhar mais da sua casa comum. A sua praça é hoje um local de convívio não só para os mais velhos, mas também para os mais novos. Ao longo do nosso passeio pelas goelas de Piroubier, chegámos à mesma conclusão que o Sr. Guinieri. Apesar do modo de vida se ter uniformizado, viver numa aldeia ainda hoje não é a mesma coisa que viver na cidade. Para quem quiser, ainda aí se encontra proximidade, convívio e solidariedade. Em Piroubier, temos a sorte de beneficiar de uma extraordinária localização, bem como de uma paisagem natural e agrícola inigualáveis. Podium Luperium, literalmente a Colina dos Lobos. Se no século IX os romanos lhe atribuíram tal nome, estando a aldeia resguardada ao abrigo do invasor mais destemido e que o lobo a elegeu como habitat, hoje em dia, na ausência de lobos e de romanos, Piroubier continua a ser um local recôndito ao abrigo de inimigos. Na idade do turismo de massa, o inimigo de um local tão puro é nada mais, nada menos que o homem. Frenético, apressado, sem tempo nem tradição, intelectualizado, supremo, sem religião. Lembram-se do segredo que no início evocávamos? Pois bem, uma coisa lhe pedimos. Se o quer ver preservado, é recebido de braços abertos. Mas pela autenticidade de uma aldeia como esta, para bem do seu património natural e cultural, lhe pedimos. Guarde o segredo.